Amém, queridos, queridas? Amém. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém. Hoje pela manhã a gente estava em pouquinhos. Algumas pessoas tomaram um balão só do celular, negócio de horário e tal. Eu ontem, quando foi meia-noite, eu vi que o relógio era de 11h59 para meia-noite. Em vez dele pular para meia-noite, ele pulou para 1h. Eu falei, tem uma coisa errada. Aí eu liguei, desliguei, ele voltou, mas eu nem me atentei em relação ao horário de vocês. E aí o que aconteceu chama atenção, gosta, né? E aí, mas foi um tempo abençoado. Nós vamos estar postando o estudo na internet. Você é convidado para assistir. Nessa noite, nos reunimos mais uma vez para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Uma semana importante, uma semana que não diferente de outras carece da sua oração. Nós temos as nossas eleições distritais e presidenciais e eu quero convidar você, convidar é um termo bem light, eu convocar você a que você esteja orando, independente de quarta-feira ou não, você esteja dispensando um pouco de tempo para que o Senhor ele possa estar nos abençoando. Tenho falado culto após culto que nós estamos na iminência de um juízo de Deus bem forte, que pode se concretizar tanto através de um presidente ou de outro, um governador ou outro, e nós temos que orar. A palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele ouvirá. Então nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte é orar. Nós temos que realmente colocar esse assunto como um assunto importante aos pés do Senhor, para você não ficar 4 anos gemendo, pelo menos, tá? Nesse dia, segundo a graça e a misericórdia do Senhor, nós vamos estar finalizando o capítulo 12 de Romanos. Foi um tempo de bastante... João, perdão, é que eu já estou pensando no próximo livro, tá? Evangelho de João, nós vamos finalizar o Evangelho de João capítulo 12 nesta noite. Foi um tempo de aprendizado, um tempo em que o Senhor ele pôde nos instruir numa série de conceitos. Espero que você tenha não só ouvido, mas também tenha meditado e mais importante que isso, você tenha aplicado alguma coisa na sua vida, porque se a gente não aplica os ensinamentos do Senhor nas nossas vidas, o tempo nosso na igreja é um tempo vão, é um tempo fariseu, é um tempo em que não tem sentido nenhum, não há nenhuma absorção espiritual por você estar aqui. Hoje nós estamos reunidos, mas amanhã pode ser uma pizzaria, outro dia pode ser qualquer outra coisa. Não há espiritualidade nenhuma em nenhum objeto aqui, nem em alguma coisa. É simplesmente a ação da palavra que nos muda, nos transforma e remete a nossa vida a este coração pecaminoso que está dentro do nosso peito, tendente ao mal, não melhor do que qualquer outra pessoa que você possa citar. E nós temos aqui a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. E a minha oração, antecipadamente, é que o espírito de entendimento seja sobre a sua vida. Que você possa, não por causa desse lugar humilde que nós nos reunimos, mas que o Espírito Santo ele possa trazer a você algo para que você mude e transforme. Mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer para o Brasil, você tem que mudar. Se você mudar, é feita a sua parte. Se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa direita, moralmente correta, eu nem estou falando no padrão da Bíblia, moralmente correta, esse Brasil ele já dá uma guinada muito boa. Se você for um cristão, se você agir como homem e mulher de Deus, a coisa ela pode tomar um vulto que a gente não tem noção. Quando a gente pensa na ação de Jesus, que a partir de 12 homens, 11 mais 1, impactou um mundo, alcançou a minha vida e a sua vida, atravessando mares, fronteiras, épocas, isso é possível nos dias de hoje. Por isso que você precisa mudar. O foco seu não é mudar o Brasil, o foco seu não é mudar a nação, o foco seu tem que ser mudar você. Você olhar no teu espelho e conseguir olhar para o seu rosto e falar assim, ele está um pouquinho mais parecido que Jesus, com Jesus. É isso que você precisa. Não tem grandes projetos, abre mão de pregar para multidões, abre mão de você ter grandes obras, grandes trabalhos, alcançar grandes vidas, mas pensa apenas em você ser transformado.
em você ser encontrado nessa geração como Enoque, como Elias, como homens, como mulheres, pessoas que eram realmente fiéis à palavra do Senhor. É isso que Deus quer para você, nada mais que isso. Cumpra isso que você vai estar fazendo demais. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema influência do mundo contra Cristo. O mundo não influencia ninguém a favor de Cristo. Não influencia. Músicas, lugares, festividades, situações históricas, sociais. Mas o que é influência? Influência não quer dizer uma obrigação a fazer. Eu posso influenciar a minha esposa, eu posso influenciar a minha filha, eu posso influenciar você. Mas não necessariamente você vai fazer aquilo que eu estou falando, mesmo que venha de Deus. Nós temos essa vertente rebelde no nosso coração, em que nós adoramos nos rebelar contra qualquer figura de autoridade, em especial a figura de Deus. Influência não quer dizer uma obrigação a fazer. Influência não quer dizer que não há uma outra opção a não ser se submeter. Influência quer dizer que você pode ser induzido a agir de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Todos os dias, todos os momentos, todas as situações. Situações são colocadas perante para você para que você decida pelo certo ou pelo errado. Glorificar a Deus ou glorificar a minha vontade. O mundo nos influencia? A resposta é sim. E nos influencia de uma forma tremendamente ruim. Nos anos 90 e anteriores, nós víamos, por exemplo, as propagandas de cigarro. E aí, determinada marca falava assim, o sucesso! E as pessoas elas eram levadas a crer que se elas consumissem aquele cigarro, se fumassem, andassem com uma carteira de cigarro no bolso ou o cigarro na boca, eles teriam fama, riquezas, corpos sarados, muitas honrarias. Amargo engano. Uma coisa é certa para uma pessoa que tem uma vida de fumo, é que em algum momento da vida, talvez ela encontre um câncer ou um efizema pulmonar. Essas são garantias desse tipo de sucesso. Versículo que ficou da semana passada, João 12, 42 e 43, que diz: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por medo dos fariseus, por medo dos homens, não o confessavam, temendo serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória que vem de Deus. E isso é uma coisa que é recorrente dentro do ser humano. Medo do homem e desejo de receber honra. A influência espiritual é a mais perigosa, porque ela não é momentânea. Ela é algo que pode agir na sua vida dentro do âmbito curto, do médio, do longo e também do eterno. Uma decisão errada nesta área pode levar uma pessoa a uma vida inteira de sofrimento. Eu não estou dizendo de salvação. Eu estou falando de uma vida de um salvo, um crente no Senhor, com uma vida na terra miserável. Existe isso de monte. A pessoa tem algum pecado, claro que todos nós temos pecado, mas é algum pecado que está fazendo isso? Maldição sem causa não prospera? Não é esse o foco. Uma decisão errada, como ser humano, vai te gerar uma vida de dor, seja física, seja espiritual. Física, se você se alimentar mal, você pode ter certeza que se você se alimentar com muito açúcar, com muito sal, com muitas gorduras, uma hora a saúde vai falar assim, qual o preço que você vai pagar? Não adianta você querer repreender a diabetes, não adianta você querer repreender o colesterol, a pressão alta. Você pode orar ao Senhor, mas saiba que isso é culpa sua, não é culpa do diabo. Uma decisão errada pode nos levar a uma vida inteira de sofrimento. Nessa passagem, as autoridades, sabendo quem Jesus era, eles sabiam quem era Jesus. Não era algo escondido a eles. Eles optaram pelos prazeres, honras e benefícios que o mundo podia oferecer. E é exatamente isso que eu falo para você. Você precisa mudar em aspectos para que você não decida em seu favor, e sim decida em favor do próximo. Eles amaram mais a glória que os homens podiam dar,
E o resultado para eles foi o juízo e a punição eterna. O que tem influenciado a sua vida? Facebook? Internet? Televisão? Conversas furadas? Quê? Netflix? Músicas? Será o que tem influenciado a sua vida? Nós vivemos um tempo em que nunca tivemos tantos cristãos evangélicos professos, desde o início. Se você for fazer um levantamento, nunca teve tanto. Talvez porque a população mundial também nunca foi tão grande. Mas nós vemos que a igreja e o pecado parece que é uma rixa. Não se pode falar de pecado porque a pessoa ela fica chateada, fica invocada. E o pecado é aquilo que nos corrói. Não há outra mensagem dentro da igreja a não ser falar de pecado. Ai, pastor, eu queria tanto. Eu não posso ser covarde com você. Você pode ir embora, você pode fazer o que te der na telha. Mas enquanto você estiver aqui, eu vou tentar de todas as maneiras te resgatar, ser um instrumento do Senhor para resgatar você do pecado. Você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais conforme à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 44 até o verso 50, o último versículo. Esse Evangelho de João, que começou pela unção de Maria com Jesus, após a ressurreição no capítulo 11 do irmão deles, Lázaro. Nós passamos por um tempo em que os judeus eles começaram a tentar matar Lázaro, porque Lázaro era uma pessoa que acabou virando um expoente do poder e da autoridade de Jesus. Falamos daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que as pessoas elas colocavam as palmas no caminho e falavam Maranata, aleluia, glória a Deus, e os judeus ficaram preocupados, olha, está todo mundo seguindo esse homem. E nós chegamos no nosso desfecho, porque além daquelas pessoas que eram os judeus, também gregos começaram a querer procurar a Cristo. Então o que era a festa da Páscoa, que era a coisa principal em que as pessoas buscavam, as pessoas começaram a buscar a figura de Jesus. Falamos sobre a incredulidade dos judeus. Incredulidade essa que é a mesma que eu e você temos, quando nós não cremos nas coisas que o Senhor nos promete. E aí, esses últimos versículos, esses últimos 6 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, eles vêm fazendo este resumo do ensino de Jesus. O que Jesus ele quer e espera de você. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 12, versos 44 em diante. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Talvez o título da palavra podia ser em mim. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse, me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por toda esta jornada que nós tivemos do estudo do Evangelho de João, capítulo 12. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando a instrução. Queremos, Pai, aprender mais de Ti. Os nossos corações, muitas vezes, eles são cerrados à Tua palavra e à Tua vontade, porque confronta os nossos desejos, os desejos iníquos dos nossos corações, Pai. Mas nós, Pai, temos que ser purificados, estamos nesta terra. Essa terra, Pai, que não é a nossa terra definitiva, essa terra na qual nós nos encontramos como peregrinos, caminhando em direção à Nova Jerusalém.
Que nós possamos nesta noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz e que nós possamos nos destituir, nos despojar, Pai, mais um pouco das nossas atitudes pecaminosas através do constrangimento, do convencimento do Teu Espírito Santo. Me coloco na Tua presença, Pai, como instrumento, pedindo a Ti que o Senhor me abençoe. Não há em mim nenhuma capacitação, pelo contrário, Senhor. Eu deveria estar sentado ouvindo e não falando, mas eu peço que o Senhor me abençoe, Pai, para que eu possa ser um instrumento para trazer um recado santo do Teu coração, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título, não troquei, é crer em Cristo, é crer em Deus, não é esse título. O título da palavra é crer em Cristo, é crer em Deus. Uma coisa é ligada com a outra, não há como você separar. As pessoas dizem-se adoradoras de Deus, mas também não tem nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de conformidade, nenhum tipo de reconhecimento na figura de Cristo. E não há como você crer em Deus sem crer em Cristo. E aí nós vemos a diferença das religiões que falam, não, nós temos um só Deus, é o mesmo Deus. Não é, e nunca foi e nunca será. O nosso Deus, Ele tem um fiel da balança que chama-se Jesus Cristo. Se a pessoa tem Jesus Cristo como Senhor, ela pode ser chamada de cristã. Senão, ela não é cristã. Independente de ter cruz, independente de ter pastor, independente de ter qualquer coisa, o fiel é Jesus Cristo. Diante da vida que Jesus dá ao homem, o círculo do poder judaico tomou decisão. Uma decisão de morte. Essa decisão deu início à hora de Jesus, que nós vimos no capítulo 6, nós vimos no capítulo 7, 8, 9, em que aqueles homens eles queriam matar Jesus e vinha aquela frasezinha que eu repetia sempre, mas não fizeram porque não era chegada a sua hora. Agora é chegada a hora. Com esse decreto de morte por parte dos judeus, Jesus Cristo ele se inicia a sua última hora, uma hora que ela é próxima a Páscoa, a última Páscoa. O povo teve que optar entre a ideia de um Messias poderoso, proposto pelos dirigentes, e aquele Messias que era um Messias doador da vida. Você também tem que optar. Que Jesus Cristo você quer? Porque tem vários. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus que há muitos Cristos. Você tem que tomar cuidado com isso. O Cristo está ali, o Cristo está colar. Cuidado. Tem até um fulano aí que mora aqui em Brasília que diz que ele é o Henrique Cristo. E ele acha que é, e as pessoas que estão à volta dele também acham que ele é. Então tem muitos Cristos, a gente tem que tomar cuidado. Há sempre vários Messias, vários Cristos para nós escolhermos. Apesar da aclamação inicial, aquele texto que nós já falamos sobre aquela entrada de Jerusalém, em que as pessoas falavam, aleluia, glória a Deus, bem-aventurado o Senhor, vou colocar uma folha de palma para você passar, aquela festividade. Apesar disso, eles, na sua grande maioria, continuam apegados com o antigo. Será que você está apegado com o novo? É muito legal eu chegar e falar assim, não, eu sou um odre novo, eu sou um vaso novo. Mas será que as suas atitudes elas demonstram que você é um vaso novo? A maioria era apegada ao antigo. Jesus confronta o homem com essa realidade com uma opção, com uma função: levar as pessoas a entender as consequências da rejeição da palavra de Deus. Qualquer palavra, qualquer ensino que você rejeite, qualquer um, tem consequências sobre a sua vida, tem consequências sobre a minha vida, tem consequências sobre a nação brasileira na qual nós moramos. Sim, você, entre sei lá quantos milhões de habitantes da região de Brasília, eu faço diferença? Sim, você faz diferença. Você faz diferença. Ele afirma uma vez mais o caráter unicamente salvador da sua missão. Jesus Cristo ele veio para fazer uma coisa: salvar o homem. E ele apresenta a cada um a responsabilidade em aceitar ou não a vida definitiva que o Pai oferece através da sua pessoa. Jesus Cristo, ele fala para você: se posiciona, muda, transforma seu jeito de falar, seu jeito de pensar,
muda. Primeiros versículos que nós vamos meditar em João 12, 44 e 45. Jesus então clamou. Ele não falou baixinho. Ele não falou algo só para um grupo pequeno ouvir. Ele levantou uma alta voz e clamou, porque o assunto merecia um clamor, era um assunto urgente, era um assunto de desespero. Jesus Cristo, ele via a ação daqueles homens, a possibilidade deles rejeitarem, era a última hora, e ele via aqueles homens caminhando para o inferno, e ele fala: então Jesus clamou. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Ele está falando para os judeus assim: vocês têm a última oportunidade de entender que eu sou como Deus. Na verdade, eu sou Deus. Essas palavras de Jesus, as últimas dirigidas para o público em geral, são válidas para toda a época, para todo ser humano, e é válida para mim e para você hoje. Jesus resume a sua missão e explica: dizer sim a Ele é dizer sim ao Pai, ver a Ele é ver o Pai. O que é ver o Pai? O que é dizer sim a Ele? Volto a dizer, se você acha ingenuamente, porque é ingenuidade, você acha que ingenuamente, porque algum dia na sua vida, você levantou a sua mão e disse: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, e você foi batizado, e continua com uma vida desregrada, você vai para o céu, você está enganado. E talvez você seja encontrado entre aqueles que falam: Senhor, em Teu nome eu fiz campanha, em Teu nome eu evangelizei, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz um bazar, em Teu nome eu fiz uma reunião de mulheres, em Teu nome eu fui na reunião de oração. E ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: não te conheço. E não adianta amarrar, porque se a realidade da tua vida não condiz com o que a palavra diz, você não é cristão. Não é cristão. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer em Deus, crer em Jesus, quer dizer mudança e transformação. Aceitando a Jesus, se reconhece e aceita o amor do Pai pelo homem, e se expressa o agradecimento por este amor. Quando o Cristo é verdadeiramente conhecido e aceito, somos convencidos de que a fé que temos nele não depende do homem, mas que ela se fundamenta em Deus. A fé que você tem em Deus, ela não se fundamenta no que você faz, fundamenta-se na graça dele. É Ele que derrama sobre a sua vida graça. É Ele que concede a você fé. Fé vem por uma única forma. Fé não vem em oração, porque a Bíblia não diz isso. A fé não vem em você fazer campanha. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Ouvir não é ouvir. Ouvir é prestar atenção. É você, exceto a Vânia, não ficar prestando atenção na Helena quando ela dá os gritinhos. Não é prestar atenção em mim. É você conectar o seu espírito com o que está sendo falado. Amém. Romanos capítulo 8, verso 38 a 39 fala, apóstolo Paulo dizendo: porque eu estou bem certo, ele não tem dúvida nenhuma, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, as mais altas potestades espirituais da maldade, nem as coisas do presente, nem Haddad, nem Bolsonaro, nem Ibanez, nem Hollenberg, nem o que é que seja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque não proveio de você. Não é você que decide. Tinha um programa há alguns anos atrás: você decide.
Talvez no programa você decidisse, mesmo assim lá eu acho que você não decidia nada. Já tinha as enquetes exatamente para direcionar o povo para o que eles queriam, e aí parecia que a massa do povo tinha decidido e o povo não tinha decidido nada. Continua a mesma coisa, seja na área espiritual, seja na área física, na área emocional, e na espiritual mais ainda, você não decide nada. Não, eu que escolhi Deus. Escolheu nada. Escolheu nada. Nós não temos, nós somos mortos. Sem Cristo na nossa vida, nós estamos mortos. E Ele diz que tudo isso não acontece porque nós estamos em Cristo, por causa dEle. Não é por minha causa, não é por sua causa, não é por sua dedicação, não é por causa do seu nada, é por causa dEle. Nossa fé vem de Deus. E assim ela deve não só estar fixada perpetuamente nos nossos corações, mas também deve se exibir fisicamente através das nossas ações, e agora a responsabilidade é sua. Ele dá todo para você, Ele te ensina a fazer o bolo, Ele te dá todos os elementos para fazer o bolo, Ele te acompanha no fazer o bolo, e Ele fala, faça o bolo, evangelize, fale do amor de Deus, demonstre amor, demonstre o meu amor, é o que Ele fala. João 12:46. Jesus Cristo vem e fala, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas espirituais. Se você não crê em Jesus, você crê em qualquer outra coisa, no duende, eu creio no tempo, eu creio na minha aposentadoria, eu creio no meu plano de saúde, você vive em trevas. Eu não estou dizendo para você acabar com o seu seguro, com sua aposentadoria, nada disso. Eu estou dizendo para você que nossa confiança tem que ser no Senhor, Ele é a luz. Amém. Com o fim de tornar os seus discípulos mais ousados e perseverantes, Ele avança ainda mais, mantendo a certeza da fé. Como agente do Pai, Ele é o Filho que é a luz que revela a Deus. Alguém que você deve passar a eternidade, ou adorando, ou odiando. São duas opções. Ou você vai passar a eternidade adorando a Deus, ou você vai passar a eternidade odiando a Deus. Porque o inferno é uma realidade. E Deus vai estar lá. Quem vai mandar no inferno não é o diabo. Quem manda no inferno é Deus. Essa figura greco-romana em que tem lá o Hades e o cara com ganchinho, isso aí é criação humana, gente. Inferno, manifestação do juízo de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 53, e agradou ao Senhor moê-lo. E o Senhor ele vai se agradar em ver as pessoas pagando o preço por terem cuspido na cara do seu filho amado. Mas pastor, eu nem estava vivo. Nós fazemos isso quando nós agimos fora da palavra. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. A luz da vida tira das trevas, as pessoas das trevas da morte, o domínio dos inimigos de Jesus. Os inimigos deles são o mundo, o inimigo de Jesus é Satanás, e o inimigo de Jesus é o meu coração e o seu coração. São três inimigos de Jesus. João capítulo 12, versos 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, lembrando sempre que guardar é pôr em prática, não sou eu quem o julga. Jesus Cristo, naquele momento, ele estava falando para a comunidade judaica. Ele não veio naquele momento para julgar. Hoje, 2018, Jesus Cristo não está para julgar. Se amanhã acabar todo o tempo, tocar a trombeta e o Senhor voltar, ele vai passar a ser juiz. Ele abandona a cadeira de advogado e vai para ser juiz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu quem o julga, pois não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. As exigências de Jesus são espírito e vida, porque a sua missão é salvar. Qual que tem que ser o seu foco? Buscar uma vida plena no Senhor, orientado pelo Espírito. Só isso.
João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se a pessoa não nascer da água e não nascer do Espírito, o que acontece com ela? Morre. Ou tem uma vida de morte. Nós somos suscetíveis a lutas e dificuldades todos os dias. O irmão André não me ligou durante a semana, compartilhando comigo uma luta lá. E eu sei que quando ele falou comigo, o coração dele estava que nem uma ameixa. Mas ele falou para mim assim: eu confio em Deus. É algo que nós temos que começar, pelo menos, proclamar. Quem sabe o nosso falar, ele entra pelos nossos ouvidos e gera esta confiança no Senhor. A experiência do amor que vivifica para os filhos se converte em ordem para o homem em continuar a sua missão. Quando você entra no cristianismo, você não vai deitar em pastos verdejantes. Pelo contrário, você é comissionado no exército do Senhor. Amém, Edilene? Nosso general é Cristo. Amém. Entendeu? Mas esse general, ele dá ordens para você e você não obedece. Se você e eu não me excluo disso, se nós estivéssemos realmente entendendo que o nosso general é Cristo, nós o obedeceríamos. Mas nós não o fazemos. Quem não cumpre a sua exigência, frustra em si o desígnio de Deus. Não para Deus. Deus ele já sabe o que você vai fazer. Mas você frustra em si. É exatamente o que acontece quando o sal, ele não salga. Se você vai fazer uma comida e você coloca uma pitada de sal, você experimenta. Não tem sal? Coloca mais um pouco. Não tem sal. Aí você coloca, mas não tem sal? Espera um pouquinho antes que eu estrague a comida. Coloca um pouquinho na mão. Não está salgando? Eu vou guardar esse sal aqui nesse armário. Vai nada. Joga fora. Não serve para nada. Quando nós não ouvimos a voz do nosso general, nós somos como sal, que não serve para absolutamente nada. Devemos entender que aqui Jesus não fala de todos os incrédulos, sem distinção, mas dos que intencionalmente e voluntariamente rejeitam a doutrina do Evangelho que lhe estava sendo exibida. Alô? Quando você rejeita consciente. Ou você vai querer falar para mim que você não sabe o que você está fazendo. Que você não sabe como você está tratando o seu esposo, como você está tratando a sua esposa, como você está tratando o seu funcionário, a sua funcionária, o seu amigo, a sua amiga, com o que você está ouvindo, vendo, falando. Você não é inocente. Nem a Helena é inocente. Permita compartilhar, Rayane Felipe. Helena, ela está numa época em que ela quer definir os domínios dela. Essa criança lindinha que fala, entendeu? Ela está testando os pais. Tá? Testando os pais. Então ela quer definir os horários em que ela vai dormir, os horários que ela vai comer, o que ela vai fazer, porque afinal de contas, ela é a rainha. Ela é a rainha do lar. Com esse sorrisão. Foi a rainha do lar. Entendeu? Algo que eu e você já fizemos. E agora é a vez dela. E aí pega dois pais. Ela sabe o que eu estou falando com você, né? Hein? Ela pega dois pais de primeira viagem e está dando um baile. Mas olha, eu quero dizer para você que eu estou falando umas coisinhas para ele. E toda vez que você chorar no berço de noite, é eu que falei, tá? Devemos entender que as pessoas fazem o que fazem, conscientes do que estão fazendo. A Helena, Rayane Felipe, ela está consciente plenamente do que ela está fazendo. É uma queda de braço. Ela vai falar assim, eu vou chorar até que eles não aguentem, me peguem no colo e comecem a brincar comigo 3 da manhã. E se vocês fizerem isso, ela vai fazer isso com 1 ano, 2, 5, com 10, com 15, com 17, 18, e quanto tiver na casa de vocês, ela vai continuar querendo o quê? Mandar em vocês. No tempo em que Jesus Cristo está encarnado, Cristo não os condena. Algo bem diferente, conforme eu já falei, do dia do juízo. Um versículozinho para você não achar que eu estou falando da minha cabeça. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo, lembra que a gente falou? Jesus está voltando. Ele não está voltando para passar a mão na sua cabeça, ele está voltando para julgar o mundo, e você também. A ideia é que a mesma mensagem que proclama a vida e perdão para o crente também proclama condenação e ira para o incrédulo. A mensagem que Jesus pronunciou julgará o homem no último dia, ou seja, uma vez dada esta demonstração de amor supremo, não há desculpa para rejeitar a mensagem. Depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, ninguém tem desculpa a dar. Não, você não tem mais desculpa. Não, mas é porque a minha mãe, é porque o meu pai, é porque... Falei que nem o Henrique Cristo, né? O meu pai, entendeu? É a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha. Nada disso. Não há desculpa mais a ser dada. Mateus capítulo 22, verso 2 e 3. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Aquele homem, rei, convidou todo mundo e os caras disseram, não dá, porque eu casei. Não dá porque eu comprei uma casa nova, eu comprei uma junta de bois nova. E as pessoas foram dando um monte de desculpas. E aí o rei ficou invocado e falou assim, pega todo mundo que você encontrar e põe para dentro. E dá vestes para eles. Está falando dos gentios, somos nós. E aí depois ele encontra lá dentro uma pessoa que não estava com as vestes. Ele fala assim, esse aí está aí por quê? Joga fora. Não tem direito a estar aqui. Cristo, ele é rejeitado quando não abraçamos a sã doutrina do Evangelho. Quando Cristo menciona o juízo final, lhes lembra de que a punição de que tratam com tanto desdém, a punição que eu e você não levamos em conta, nós não estamos nem aí para o sacrifício de Cristo. Esta falta de importância, ela vai ser publicamente exibida através do juízo divino. Para os santos, porém, ela produz consolação. Se você tem Cristo, há consolação. Não importa até que ponto sejamos agora condenados pelo mundo, contudo, sem dúvida, já estamos absolvidos no céu, não porque você merece, não porque você é digno, não porque você é a ovelhinha de Jesus, mas porque o Cordeiro morreu na cruz do Calvário. Descansando nesse direito, não carecemos de nos atribular por nada nessa vida, nem pelo caminhão, nem por coisa nenhuma. João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus fala, o que eu falo, eu não falo por mim. Em outra passagem, passado o cajado para mim e para você, você pode falar assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? A palavra de Deus diz, não se preocupa com o que você tem que falar. Abre a boca, que o Espírito Santo ele vai falar através de você. Algo que aconteceu com Jesus e também acontece com você. Os mesmos elementos e ferramentas que Jesus tinha para trabalhar, você também tem. Para que a aparência humana de Cristo não diminuísse a majestade divina, ele sempre nos remete ao Pai, seja em relação à glorificação, seja em relação ao juízo, ambos como procedentes de Deus. A sorte do homem depende, portanto, da sua atitude em relação a Jesus, em especial em relação à palavra. Qual a sua atitude em relação à palavra? Ela só vem para a igreja de domingo? Você só pega ela de domingo? A sorte do homem depende, portanto, da sua atitude em relação a Jesus. O caráter decisivo da opção deve-se ao fato da mensagem que Jesus transmite não ser uma intervenção divina, mas uma intervenção do próprio Deus. João capítulo 10, 37 e 38. Jesus falando para os judeus incrédulos, se eu não faço as obras do meu Pai, não me acreditam. Mas se eu faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É por isso que não adianta você querer
só falar para as pessoas sobre Jesus. As pessoas têm que ver as obras de Cristo e as marcas de Cristo em você. As pessoas têm que ver em você a bondade, tem que ver em você a mansidão, tem que ver no seu falar algo diferente do que é encontrado por aí. Jesus se apresenta como aquele que recebeu os mandamentos de Deus. E essa é a razão porque as palavras do Filho são tão chatas para mim e para você. Porque ameaçam os nossos desejos, ameaçam as nossas vontades. As pessoas que não estão na igreja, elas não estão porque elas não conseguem lidar com a sua própria pecaminosidade. As pessoas ouvem aquilo como se fosse um soco no meio do rosto, um soco no estômago. É algo forte, é agressivo. A palavra de Deus, ela é agressiva. A palavra de Deus, ela vem transformando, ela vem moendo aqueles que são dele. E a pessoa ela vai se conformando. Aqueles que não são dele quebram, não suportam. Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Muitos judeus viam a lei de Moisés como sendo a lei de Deus, e eles estavam corretos, desde que aplicassem o entendimento, a ótica do Espírito Santo. Porém, agora a lei de Moisés, apesar de ser um dom misericordioso de Deus, ela vai ser trocada por algo mais gracioso. Uma nova graça, ligada não mais a um homem, mas ligada à pessoa de Jesus. Uma graça que vem dos céus, como o pão vivo que desceu dos céus, um alimento que vem diário, um alimento que você não precisa estocar, um alimento que você não precisa pensar que vai faltar. Não é uma água que vai faltar na sua mesa, mas vai sempre estar disponível a você, desde que você olhe para os céus e ore pedindo que Ele derrame. Amém. Quem é esse Jesus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse Jesus, que é a promessa de Deuteronômio 18:18. Ele é o Messias. A palavra que deu origem à vida. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse momento é Deus, é Jesus Cristo em ação. Esse haja é a força de Jesus Cristo criando, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e através dEle. Nada do que foi criado foi feito fora dEle. Ele é a palavra. A palavra que é Deus, foi Deus, é Deus e vai ser Deus para sempre. O grande eu sou. João capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele sempre existiu. Tudo o que Jesus diz, e até como diz, foi ordenado pelo Pai, pelo seu general. E o mandamento de Deus que está por trás da revelação que Jesus é e traz, conduz à vida eterna. Para Jesus, o mandamento do Pai não só molda sua fala, mas também o conduz à cruz. João 10:18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, e esse mandato é transferido para você. Porque você tem que mudar e transformar. O seu ato doador, ele tem que ser algo espontâneo. Não tem que ser algo, eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer isso, senão Deus ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não. A nossa atitude tem que ser uma atitude de entendimento, de amor. Amém. É o que Jesus Cristo fez. Amém. Entenda que Jesus Cristo ele era Deus. Em qualquer momento, ele podia falar não. Mas ele não falou não. Com esta entrega até o fim, entrega da morte. Jesus completa a consagração messiânica recebida e entrega para mim e para você. Princípio da nova humanidade do verdadeiro cristão. Não existe outra mensagem de vida a não ser a de Jesus. A única mensagem que você tem que ter e aplicar é: eu tenho que morrer para mim. Você tem que amar até o limite do amor que Ele amou. Se você é cristão, se você se diz cristão, a palavra diz: tome a sua cruz. Não é tome o seu algodão doce. Não é tome a sua mantinha de orelha. Tome a sua cruz. Não uma cruz física, mas uma cruz espiritual. Para que a cada dia, quando você quiser expressar o teu coração,
você olhe para o outro e tenha misericórdia, porque Ele teve misericórdia de você. Esse mandamento não é uma opção, mas é vida eterna. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos. Eu vou fazer uma pequena oração que eu fiz, eu vou ler. Eu vou ler bem pausado, para que você possa meditar no que eu estou falando e que você possa interiormente dizer sim, dizer amém. Jesus, que eu possa ler na Tua palavra de como Teu coração se consumiu por mim, na manjedoura do Teu nascimento, no jardim do Getsemane, na Tua agonia, na cruz do Teu sofrimento, na tumba da Sua ressurreição, no céu, através da Tua intercessão. Encoraja-me com pensamentos de desafiar o meu adversário, driblar as suas tentações, resistir às suas ciladas, renunciar ao mundo, ser um verdadeiro adorador. Te peço que aprofundes em mim um senso do meu santo relacionamento contigo, como noivo espiritual, um mesmo com Deus. Penso na Tua glória e na minha maldade, Tua majestade e a minha crueldade, Tua beleza e a minha deformidade, Tua pureza e a minha imundícia, Tua justiça e a minha iniquidade. Tu me amaste de forma infinita e imutável, que eu possa Te amar como sou amado. Aleluia. Desces a Ti mesmo por mim, que eu também possa me doar a Ti. Morreste por mim, que eu possa viver para Ti. Amém. A cada instante do meu tempo, a cada movimento da minha mente, a cada batida do meu coração, que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande ao Teu lado, ouvindo a Tua voz, sendo vestido com as Tuas graças e adornado com a Tua justiça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.